Quem é Baal e qual o objetivo dele? Quem é essa entidade poderosa, maligna? Qual é o objetivo? Da onde ele veio? Como ele veio para o planeta Terra? Vamos falar hoje também de corpos emprestados. Isso é um assunto sério e pouco conhecido, pouco falado, porque é bem perigoso. Vamos falar de clones, que as pessoas sabem e não acreditam, mas a gente vai explicar e compartilhar hoje por que também eles fazem os clones das pessoas. A gente vai falar dos 7 portais do planeta Terra, para o que eles servem também, como são utilizados e onde estão. Muito boa noite, família iluminada. É a luz no comando, acredite você ou não. A gente vai começar a responder também, porque muita gente, né? Quantas vezes a gente não se pergunta, nossa, quando isso tudo vai mudar? Por que esse planeta está assim? Deus existe? As entidades de luz existem, os seres galácticos, interdimensionais, né? São Miguel Arcanjo, São Germán, Jesus, entre Maria, entre muitos outros, né? O Comando Astar, Comando Santa Esmeralda. Vamos falar sobre tudo isso e eu vou responder algumas perguntas que eu vi nos comentários, assim que se você quiser deixar qualquer pergunta, pode deixar que depois eu leio e te respondo para você e para muita gente também compreender mais as coisas, né? A gente encontrar respostas e não ficar só julgando ou achando coisas erradas. Vamos começar aí. Eu vou responder depois as perguntas que me fizeram, porque a última live aqui, o último tema, foi sobre o desencarne forçado, né? E muita gente falou que, já que a gente tem o livre-arbítrio, não tem problema, não passa nada, cada um que faça o que quiser da sua vida e não podemos julgar. Ninguém está julgando, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não é julgar. Só que quando Deus, né, ele dá vida aí para um ser através de um fractal dele, que somos um fractal, quem somos nós para cortar essa experiência de vida? Mas essas perguntas aí e outras eu vou responder depois. Vamos começar falando aqui de Baal, que a gente não vai ficar falando o nome dele várias vezes. Quem é? Né? Muita gente fala assim, é o diabo, né? É tal. A gente vai falar tomando cuidado com as palavras e limpando depois a nossa energia do nosso ambiente. Cadê a vela aqui? Eu trouxe até uma vela, gente, para a gente acender aqui. Espera aí. E se você tiver aí, acenda. Se não puder acender agora, acenda depois, porque esse tema é pesado, mas é essencial para você despertar a sua consciência, ter mais informação, porque informação é poder, conhecimento é poder, e mesmo que não seja um assunto agradável, ele é essencial para a sua existência, sobrevivência e consciência. Acredite, meu irmão. Eu já vou acender a minha agora, antes de começar o tema. Para que todos os seres de luz, os nossos mestres, mentores, protetores, guardiões e toda a egrégora de luz nos proteja, nos guarde, nos cuide, nos ilumine e nos abençoe. Assim é. Então, vamos lá, família. Essa entidade, ela veio de outros universos, né? Que, como muitos devem saber aqui, quando os universos, né, são criados pela fonte criadora, por Deus, e muita gente joga a culpa em Deus de tudo que acontece. Por isso é que hoje a gente vai compartilhar profundamente esse tema. Então, Deus criou vários universos, várias galáxias, planetas foram sendo criados, né? É uma vida como nós, que a gente nasce, né, e vai crescendo e se desenvolvendo.
Os planetas também têm consciência e têm vida. O que acontece? Essa entidade ele tinha um poder, né, muito grande, então ele tomava conta, era como gerente, né, de vários planetas, né, galáxia, e chegou a ser o dono, né, o responsável por um universo, outro universo. E quando a Terra começou a ser criada, realmente a Terra tem uma importância muito grande no nosso sistema solar, na nossa galáxia, né? Ela é a ligação entre vários planetas, entre Vênus, entre Mercúrio, entre Marte, entre Plutão, entre todos os planetas da nossa galáxia. Foi criado esse planeta para um planeta de vida, né, pura, iluminada, celestial, e tanto é que quando o planeta Terra começou, aqui viviam o quê? Os lemurianos, os atlantes e seres, né? Os elfos, que isso existe para quem não acredita, os elfos, as fadas, os duendes. Então, eram seres etéreos, né? Mágicos, co-criadores. Aqui não existia dinheiro, não existia política, não existia religião, só existia a espiritualidade da luz, né? E energia, frequência, e tudo sendo co-criado por esses seres, através da própria energia. Até que teve a Guerra de Órion, por isso que eu vou explicar bem para vocês, todos que estão chegando agora também. Se você está chegando agora, se inscreve aqui no canal, se junta à nossa família iluminada, e para expandir a sua consciência. E quem estiver aqui, gente, deixa o seu like já e compartilha, por favor, para a nossa casa chegar aí nos 4 cantos desse planetão. Aí o que aconteceu? Vieram outras raças negativas, né? Os Anunnakis, entre outras raças, que viram aí o projeto Terra uma oportunidade de ouro, né? Imagina, eram seres que viviam aqui, que habitavam, que não eram conflitivos, que não queriam guerra, batalha, né? Poder, dominação. Então, eles estavam ali com a faca e com o queijo na mão para dominar e colonizar o planeta Terra com almas negativas da mesma frequência que eles. E aí foram vindo os reptilianos, os draconianos, quando teve a Guerra de Órion, os exilados, né? Que eram as almas aí que tinham feito bastante barbaridade, bastante maldade, foram expulsos e todos foram jogados aqui na Terra, como foram sugados através da frequência. Por quê? Porque o planeta já estava dominado pela frequência negativa, né? Por isso que foi quando desapareceu aí Lemúria e Atlântida, porque esses seres acabaram com os seres de luz, né? Que depois a gente vai comentar que ainda segue existindo na camada intraterrena da Terra, numa outra dimensão, numa outra frequência, porque a frequência deles é de 5ª a 6ª dimensão. É por isso que eles estão voltando, porque a Terra está passando pela transição planetária agora para a 5ª dimensão, para uma frequência superior, né, mais evoluída. Por isso, o que acontece? Vamos voltar lá. Então, esse ser que eu falei, né, que é o nome aqui da nossa live, ele aproveitou essa oportunidade que a Terra já estava negativada e falou: é aí que eu vou dominar o barraco, né? Esse barraco também vai ser meu. Porque os seres trevosos, eles têm a energia, a frequência do poder, da dominação, né, da obrigação, do castigo, da maldade, tudo nessa frequência negativa. Quem pensa aí, aliás, eu vou já falar isso, para eu não esquecer, quem ainda está brigando por política, por religião,
por time de futebol, por raça, né? Nacionalidade, países, fronteiras, saiba que essas pessoas estão na frequência desses seres trevosos, porque isso tudo foi inventado por eles para causar a discórdia, né? A disputa, o ódio, a raiva, a guerra. Quem ainda segue pensando que nas religiões é a sua salvação e que o seu time ou do outro é melhor ou pior, ou que você é de direita, de esquerda, esquece tudo, porque não existe isso. Todos os lados da política são dominados pela matrix de controle. Tem gente ainda que pensa que o planeta é dominado aí pelas 13 famílias mais poderosas, né? Ou pela realeza, pelos políticos, todos eles são marionetes dessa entidade cabulosa. Então, essa entidade vem aqui, até depois da live, eu vou deixar na página aqui de postagem como funciona essa pirâmide. E vou deixar no meu Instagram, no meu Facebook e no meu TikTok também, para quem quiser descarregar essa imagem, né? Eu vou deixar uma imagem, vou deixar um vídeo nas 3 plataformas e no YouTube. Então, gente, o que acontece? Vem aí essa entidade totalmente sombria, que é o que domina o planeta, é o dono do planeta, e depois vão vindo aí, né, as 13 famílias, o Vaticano, tá? Porque eu tenho um vídeo aqui dos segredos oscuros, obscuros, né, e secretos do Vaticano. Veja o que tem aí, que você vai ficar assim, ó. Se você ainda é dessa religião, meu amigo, meu irmão, sai fora enquanto é tempo. Depois vem aí, né, toda a indústria farmacêutica, alimentícia, mídia, política, tudo demais, e depois ali embaixo, né, no solo, tá a humanidade, dominada, manipulada, enganada, né, sequestrada. Essa aqui é a verdade. Vou até deixar aqui os outros canais, que hoje no Conexão Espiritual 33 eu subi um vídeo de São Miguel, Arcanjo, um short. Depois veja lá. Se inscreve nos outros canais para a gente somar mais luz. Então, para vocês verem como uma egrégora, tanto positiva e negativa, ela tem muita força. E a gente vai chegar nesse ponto. Por isso é que eu sempre falo para quem está aqui, que você não caiu aqui por acaso, você não chegou aqui por acaso, né? O universo e a espiritualidade trabalham em forma de sincronicidade para juntar e unir as almas afins, né? Que acreditam na luz, que querem a salvação, a libertação, a evolução, a paz, o amor e a harmonia. Então, todos nós que estamos aqui agora, e aonde for chegar esse nosso papo, também vai chegar em almas que querem o mesmo que nós, né? Por isso que informação e conhecimento é poder, para você poder passar adiante e fazer a sua missão aqui no planeta Terra, que também vamos falar disso, você não está aqui por acaso, principalmente nessa fase que a gente está passando. E o que acontece? Ele veio, como ele conseguiu? Porque existem portais, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês também tomarem cuidado com espelhos, né? Tem um monte de vídeo aqui sobre isso, os espelhos são portais, tá? Dependendo aí de como você está e o que acesse, pode entrar coisa bem negativa aí, principalmente quando você está dormindo, se está diante da sua cama. Eu ensino aqui como fazer, como limpar, como tapar, tudo isso. O que acontece, gente? Ele veio através de um portal, que temos 7 portais aqui no planeta Terra. Vocês vão ver que os lugares que estão esses portais, tá? E para que serve o portal? Para passar de uma dimensão para outra. Você pode passar
de tempo e espaço, passado, futuro, qualquer lugar desse universo e de outros. Então, essa entidade ela veio através de um portal, quando estava aberto, desde outro universo que ele dominava. Mas o que aconteceu? Por que ele quis vir? Porque o universo que ele dominava não estava mais funcionando, né? Deus, o divino, a fonte criadora, determinou que se acabasse esse universo, porque era tanta maldade, que a gente não pode nem imaginar o nível de maldade, o grau das coisas que aconteciam nesse universo. Se você já acha bizarro e cabuloso o que acontece no planeta Terra, com tanta violência, maldade, né, ódio, disputa, de tudo que a gente sabe que acontece aqui, né? Escravidão através do dinheiro, do trabalho, dominação mental, emocional, espiritual. Imagina para a fonte ter dado a ordem de exterminar um universo inteiro. É porque a maldade era num grau 1000, né, de maldade. Igual o bigodinho, que eu vou contar para vocês um segredo não, né? A verdade, o bigodinho, por mais que você fale, nossa, sim, ele veio com uma missão de juntar almas, né? De aliar almas na União Europeia. Era para ele ter feito a união de todos os países aqui da Europa. Essa foi a missão que ele veio, unir almas. Só que quando ele encarnou, ele caiu no jogo da dominação, do controle, do poder e fez tudo o contrário, né? Ele fez aí a segunda G, né, mundial, exterminando, ao invés de unir e salvar almas, que essa era a missão dele, ele veio exterminar com milhares de almas. Pois é, ele agora está num planeta prisão, né, com muitas almas que são desse nível de maldade, como Napoleão, que também veio para uma missão de luz e fez tudo o contrário, porque se deixou dominar, influenciar e manipular. Esse tema aqui de hoje é muito sério, porque é isso que nós estamos passando todos, em um grau menor de maldade, porém, também através da manipulação, da enganação e de tudo isso. Vocês já estão entendendo tudo, né? Porque eu sempre venho falar aqui que eles querem o quê? Influenciar, manipular, dividir para conquistar, dividir para ficar mais fácil de controlar, porque se você tem uma massa, né, de pessoas, uma quantidade grande de almas que pensam, né, igual, da mesma maneira, que querem a libertação, querem a salvação, que tem esse tipo de informação que você está tendo agora, o que acontece? O planeta muda. O planeta se livra e eles têm que sair sim ou sim, e vira um planeta de quinta dimensão, que essa é a questão, esse é o objetivo e essa é a fase que a gente está passando agora. Por isso que a sua atitude e a minha e a de todos nós é muito importante repassar esse tema, para que as almas que escutem esse tema que você está escutando se reconectem com essa informação. Porque tudo isso, essa informação está dentro de nós, porém está desligada, desconectada. Porque a maioria daqui já sabe que os Anunnakis desligaram 10 filamentos dos 12, né? Das 12 fitas de DNA que a gente tem. Os Anunnakis desligaram de propósito. Oh, meu Deus.
Deixa eu pôr aqui no silencioso. De propósito, que é justamente para a gente não ter acesso a essas informações e todas outras, e lembranças, memórias de vidas passadas. Tem gente aqui que veio de Sírios com missão, igual o Bigodinho veio com a missão de unir, né, de fazer a união de almas aqui da União Europeia. Da mesma maneira aí, tem muita gente que veio aqui com missão de Sírios, de Vênus, né, das Pleiades, de Órion, que também não vieram só almas negativas, vieram almas positivas até para salvar, né, e consertar, né, ajudar a evoluir as almas negativas que vieram de Órion, para que não continuassem o processo de destruição, né, de outras almas, de arquitúrios. Então, somos sementes estelares de várias origens, que viemos aqui com missão, só que como os Anunnakis desligaram 10 filamentos dos 12 que a gente tem, de propósito, para a gente não acessar, não ter memória, não recordar e não ter também os dons que todos nós temos, vários dons. Os extraterrestres, eles não se comunicam extraterrestre para ficar mais fácil das pessoas entenderem, porque nós também somos extraterrestres, porque somos almas vindas de outras constelações, de outros planetas, de outras galáxias, encarnados agora num corpo humanoide. Então, quem não tem ainda essa informação, pensa que extraterrestres são só os sirianos, pleiadianos, arcturianos. Nós também somos sementes estelares, que estamos aqui nessa Terra, né, no planeta, para uma missão. Muito importante, senão a gente não tinha vindo justo nessa hora, né, que é para parar, para não acontecer a terceira G, para a Terra, e todos nós, as almas que estamos aqui, conseguirmos dar esse salto evolutivo para a quinta dimensão, para uma dimensão mais suave, né, mais sutil, mais evoluída. Então, os extraterrestres que não estão encarnados no corpo humano, eles não se comunicam com palavras como nós, né? Eles se comunicam através de frequências de transmissão de pensamento. Eles têm clarividência, clareaudiência, teletransporte, né? Eles não vivem nesse tempo que foi inventado aqui no planeta Terra de 24 horas, 1 minuto, 1 hora, né? 12 meses. O tempo e espaço para eles não existe. E vamos falar aí dos portais. Então, essa entidade, que é a que manda no planeta, e é o que a luz, vários seres, uma egrégora gigante da luz, está tentando o quê? Limpar esse planeta. Nossa, mas por que ainda não limpou? Por que a luz ainda não resolveu? É a pergunta que mais fazem. Aqui no Instagram, em todos os lados. Porque precisa de um grau de energia positiva, de vibração, frequência positiva suficiente para limpar o planeta. Por quê? Porque os semelhantes se atraem. Então, por que as trevas ainda estão no controle? Porque 90% da humanidade vibra no negativo, pensa negativo, sente, deseja tudo negativo. Então, eles são um número maior de almas negativadas. Essa é a nossa missão e esse é o nosso trabalho, despertar almas e despertar consciências. Porque enquanto não formos um número suficiente de almas de luz, né? Vibração positiva, frequência positiva, desejo positivo, fica difícil tirar as trevas do controle. Por mais que tenha aí a Federação Galáctica, né, a Confederação Galáctica, eles não podem obrigar, não pode, porque existe o livre-arbítrio,
né? A pessoa pode ser má ou boa, fazer o bem ou fazer o mal, pensar o bem ou pensar o mal. Por isso que eles estão agora dominando o pensamento. Presta atenção que eu já venho compartilhando isso há muito tempo. O pensamento, o sentimento, os desejos, né? As atitudes da humanidade. Vou entrar nesse tema também. Por isso que cada vez tem mais gente com depressão, com ansiedade, com pânico, né? Pensando que está com paranoias. Geralmente quem pensa que está com paranoia está vendo certo. Fala, nossa, eu estou imaginando coisa, eu estou sentindo coisa. Você está vendo sim. Você está sentindo porque você já acessou dons para perceber, sem ter que pegar, sem ter que provar, com meias palavras você já entende, com a energia e a frequência do lugar, das pessoas, de situações, você já entende porque você já está acessando e se reconectando com a espiritualidade e com os seus dons. Agora, por que está dando tanta essas doenças que eu falei agora, que não pode repetir também aqui, que eles não gostam? Por o trabalho que eles estão fazendo para entrar na sua consciência, no seu emocional, no seu espiritual e trazer essas pessoas para o lado deles, para ser mais pessoas que vibrem no negativo, para que eles não saiam do controle e não saiam do poder, e que eles ganhem essa batalha. Agora eu vou comentar, vou seguir aí falando coisas importantíssimas. Eu espero que vocês compartilhem esse tema, porque é bem sério e bem importante. A gente não vai falar só de guerra, que a gente já sabe que estão acontecendo, que eles têm várias armas núcleas, né? Que eles têm tecnologia super avançada, tecnologia de fora da Terra, que essas raças negativas trazem para eles. Tem gente muito equivocada pensando que é uma parte aí que vai salvar e limpar o mundo. Cuidado, não é. Não é, e quem ainda apoia vai ver que não é. É tudo o contrário. Tudo o contrário. Faz parte do jogo da Matrix, tá? Não confie em política. Nenhum deles tem o objetivo de livrar a humanidade, de salvar a humanidade, nem o planeta. A política é um meio de controle dele e dos que vêm de baixo até chegar na política. Pelo amor de Deus, gente, desperta, sai da caixa, sai da Matrix. Não existe Salvador e não é atacando que se limpa. Você não vê que qualquer forma de violência é do mal? Você já viu a luz ter que tirar vidas? Não importa se é bonzinho, malzinho, atacando? Para pensar. Aí o que acontece? Vamos falar do CERN também, da Suíça, né? Que eles construíram um portal. Esse portal não é natural, foi um portal construído por essas raças, tá? Só que ele não tem o poder que tem esses 7 portais que já existiram, que já existem desde sempre no planeta Terra. E aí vocês vão se dar conta por que tantas coisas acontecem nesses locais, porque as trevas querem ter acesso a esses portais. Eu vim aqui recentemente, quando a gente veio falar também aí de Irã, de Israel, né, que está tendo essa batalha lá, dos Estados Unidos também, que ali tem um portal muito importante no Irã. Então, o primeiro lugar que tem um portal e que é protegido pelas entidades que estão aí e que sabem que o que o laranja mecânica quer, eu vou falar laranja mecânica. Tem gente que vai ficar bravo comigo que vai até sair daqui. Não saia. Primeiro escute a informação, depois pesquise e depois você pensa se tem sentido ou não. Não siga de olhos vendados, que é isso que eles querem. Eles querem dar uma falsa
informação para todo mundo seguir igual ovelhinha, igual carneirinho. Nossa, ele está limpando o mundo. Ele está limpando, né, a Venezuela, Cuba, ali, né, o Oriente Médio, depois ele vai vir para a Sul América, vai chegar no Brasil, Europa, não é? Gente, não é a realidade. Então vamos prestar atenção aí. Onde estão os 7 portais dimensionais? Esses portais, eles dão acesso ao passado, ao futuro, e quem tem acesso a esses portais tem que ter aí uma vibração condizente, suficiente, elevada para ter acesso a esses portais. Então, quem fala assim, nossa, ninguém sai, ninguém entra do planeta Terra por causa do domo. Sim, o domo existe, é a capa eletromagnética que esses seres trevosos construíram para as almas não saírem, ficarem atrapadas, presas aqui e serem dominadas, comandadas, domesticadas para entrar na frequência deles e fazerem o que eles querem. E eles também têm que se alimentar da nossa luz, porque eles não têm mais luz. O grau de maldade deles já é tão grande, tão grande, tão grande, que eles são trevas, total. Nossa, mas eles não têm consciência de falar assim, nossa, eu faço tanto mal? Não, não tem, porque eles têm a essência maligna. Você já viu um psicopata, né? Que tira tal ali da pessoa, ter pena, ele tem satisfação, prazer de fazer isso. Igual pessoas que, né? Outras pessoas, pode ser mulher, pequeno, velho, homem, jovem, essas pessoas que têm já a mente, né, que fazem esse tipo de coisa, né, pertencem a esse grupo de almas trevosas, não tem remordimento, não tem arrependimento, não tem dor, não tem tristeza. Então, essas almas, eles não têm sentimento. Eles só têm o quê? Prazer, poder, dominação, todos esses sentimentos malignos, né? É a mesma coisa de uma pessoa que já conseguiu uma frequência, uma energia positiva, ela não quer nem mais brigar, ela não quer nem mais discutir, ela não quer nem mais fazer maldade, entendeu? Tem aquela frase, é melhor ter paz do que ter razão? Eu prefiro ter paz do que ter razão, porque, gente, brigar com pessoas que não vão conseguir entender o sentido da coisa, você vai estar ali, ó, dando murro em ponta de faca, se desgastando, gastando a sua energia, né? Mudando de energia, entrando na energia da pessoa e ela vai te arrastar. Então, agora, o mais inteligente é você cuidar da sua caminhada e não entrar em nenhuma batalha, mesmo tendo razão. A parte da sua vida, as pessoas invejosas, maldosas, que só reclamam, só queixam, isso tudo vai pegando na gente. A gente pode tentar ajudar, sempre deve tentar ajudar. Principalmente, eu vou falar dos portais, eu só quero terminar esse tema aqui, que tem a ver aí com o SUI, né? O sídio, que está acontecendo um número gigantesco de almas que estão interrompendo a sua experiência de vida, a sua encarnação. Esse foi o último tema que eu trouxe, mas as pessoas não deram a menor importância. Enquanto não bate na porta, né? Enquanto não é com um familiar, um conhecido,
e de um amigo, eu quero saber de nada dessas pessoas que decidem cortar sua experiência de vida e ir para uma outra. Você não quer saber porque não é com você, mas é com você, porque estamos todos juntos e conectados desde a fonte criadora. Todos somos um. E o que eu quero falar uma coisa, porque teve gente assim, Gabi, é verdade que ela foi abusada? Essa pessoa que eu trouxe aí na última live. Sim, é verdade. Mas nem isso justifica ela ter interrompido a sua existência. Não justifica. Quantas pessoas de tudo que é idade, de tudo que é tamanho, de tudo que é sexo, passam por isso, que é as almas essas que eu acabei de falar, que não tem arrependimento, remordimento, que tem é prazer em fazer isso. Mas quantas pessoas aí são vítimas dessa situação, infelizmente, mas não decidem acabar com tudo. Mesmo com dores, com traumas, né, com tristezas, com medos, segue adiante. Segue adiante porque tem a luz dentro. Por mais que esteja arrebentada por dentro, por mais que, né, pode o psicológico, o emocional estar arrebentado, mas o espiritual sempre reconstrói, sempre cura a alma doente. Sempre, sempre. Pode demorar mais para uns, menos, mas a espiritualidade está junto e conectado com todas essas pessoas que passam por abusos. Outra coisa, aí me perguntaram também, por que a espiritualidade não ajudou o pai e a mãe? Ajudou sim. O pai foi um guerreiro, um valente, um tigre, um leão. Ele foi para cima de toda a justiça da União Europeia para tentar que eles não dessem a permissão da eutanásia. Ele ficou anos indo para cima dos poderes da União Europeia, da justiça, e não conseguiu. Por quê? Porque os poderes, né, a justiça, pertence a quem? Exatamente, meus irmãos, às trevas. Mas ele teve muita força e quase que ele conseguiu, porque ele conseguiu suspender por 2 anos essa decisão. Aí teve gente que perguntou: a comida influencia aí o estado de espírito? Com certeza, porque e que traz a depressão. Com certeza, porque a nossa comida é toda manipulada, né? Tem muitos produtos aí para realmente influenciar, manipular, controlar a comida, a água, os rastros químicos, as antenas, né? As frequências, tudo isso. Vocês sabem, olha só uma coisa, por que falam assim, devia deixar de comer carne, né? Tal do. Você sabe que o bigodinho, olha só, veio como uma alma iluminada, com uma missão para trabalhar para a luz, e depois mudou de lado porque foi corrompido, foi manipulado. E ele era uma alma de luz, que veio com uma missão importante, que era unir toda a Europa, né? As almas, para fazer mais luz no planeta. E ele fez tudo o contrário. E ele era vegetariano. Por que que ele era vegetariano? Porque ele tinha essa informação que quando a gente não come animais, que também são seres vivos, né? Já com um certo grau de evolução, menos que nós, alguns. Eu vou contar uma coisa para vocês também. Então, ele, como queria ter acesso a esses portais, ele sabia que ele tinha que deixar de comer vidas, né, com já um certo grau de evolução, para poder ter acesso a esses portais. Vocês sabem que muitos espiritualistas já conseguiram deixar aí, né, leite, carne, etc., para justamente poder acessar níveis de consciências mais elevados, né? Conseguir acessar frequências mais elevadas. Só que o nosso corpo físico realmente
né? Biologicamente, ele foi criado para comer carnes, porque nós também, o corpo biológico, temos a mistura de draconiano e reptiliano. Você sabia disso? Pois é. Por mais evoluído que você seja, por qualquer semente estelar que você tenha vindo, aqui no corpo físico, todos nós temos a mescla no DNA, né? Que os Anunnakis adulteraram, o geneticista, Enki, pôs aí uma mistura dos draconianos e reptilianos. É por isso que a gente tem a necessidade de comer carne. É isso. Então, onde estão os portais? No Alasca. Olha que curioso. Por que que é proibidíssimo, né, ir lá passar as muralhas aí do Alasca? E ali tem um controle total, né? Tentou, meu irmão, é chumbo, né? E para falar mais fácil, porque eles têm armas super tecnológicas que, entendeu? Não precisa nem de bala. Amazônia, por que querem comprar a Amazônia? Querem dominar a Amazônia. Brasil, abre o olho, porque eles estão chegando aí, eles já estão aí, né? Eu digo que os bonzinhos aí, que muita gente pensa que estão fazendo a limpeza no planeta, ele quer chegar aí na Amazônia, meus irmãos. Guarda esse vídeo, repassa, que depois vocês vão vir aqui e falar assim, mesmo quem gosta, né? Quem ainda tem lado, esquerda, direita, meio campo, centroavante, mesmo quem defende, porque quando eu falo sobre isso, muita gente sai do canal. É porque tá dormindo, meu irmão. Porque você não tem por que sair do canal porque você escutou uma coisa que você não gosta. Porque é assim que a gente desperta. Se a gente só acreditasse no que a gente quer acreditar, tava todo mundo dormido e zumbizado. Porque eu não quero acreditar que esse planeta tem violência. Eu não quero acreditar que esse planeta tem maldade. Eu não quero acreditar que tem gente que se acerca a mim para me fazer maldade, para colher informação, para me manipular. Eu não quero acreditar, mas eu sei que é verdade, né? Eu não quero acreditar que a minha família biológica não é realmente a minha família espiritual, né? Que eu vim com eles aqui por causa de contrato kármico, tudo para um jogo da Matrix, para dificultar a minha caminhada, mas eu sei que é verdade, né? Então, conheça a verdade e ela te libertará. Então, vamos lá. Alasca, Amazônia, Peru. Vocês vão ver que muitas... eu já vou chegar aí, para não parar. Sudão. O Sudão, ninguém fala. Só falam da guerra da Ucrânia com a Rússia, do Irã, né, com Israel, com os Estados Unidos e tal. Mas eles levam mais de 10 anos em guerra, o Sudão. Eles estão morrendo de fome, estão destruindo a população. Gente, é porque são tal. Não, eu estou falando a população normal, como se fosse aí de São Paulo, do Rio, da Bahia, da Espanha, de Portugal, entendeu? De qualquer cidade ou estado ou país que tem ali as suas famílias, né? Sua vida, eles não têm o que comer, eles estão sendo exterminados. 10 anos, aonde você vê notícias sobre a batalha no Sudão? Em nenhum lugar, porque não lhes interessa. Mas aí tem um portal também. E vocês sabiam que no Sudão tem mais pirâmides do que no Egito? Todos esses lugares que eu estou falando, que tem os portais, tem pirâmides. No Alasca tem pirâmide, Amazônia tem pirâmide, no Peru tem pirâmide, no Sudão
tem pirâmide. No Iraque, que foi destruído também pelo Laranja Mecânica, que é o loirão. Para quem tinha perguntado, nossa, quem é o Laranja Mecânica? O loirão. Não é do bem. Não, não é do bem. Ai, agora eu não gosto mais de você, Gabi. Tudo bem. Mas eu não vou falar coisas para te agradar, para você ficar no canal, porque eu já me despertei e já tenho informações sobre isso. Então, eu não vou voltar a dormir, né? Ou falar coisas para agradar, para ter seguidores, porque o meu objetivo não é ter seguidores, é despertar almas e consciências, porque eu quero sair desse planeta prisão. Nossa, baixa a nave. Baixa a nave, entendeu? Mas antes de subir na nave, eu vou fazer e cumprir a minha missão. E vocês não pensam que é fácil, não. É perigoso, tá? Por isso que eu preciso da ajuda de vocês, da luz, da união, do amor, do carinho, da conexão, e vocês, todos nós, trabalharmos juntos aí, né? Que somos as 144 mil almas que viemos com a missão de despertar consciências. Então, o Iraque também. Tibete, vocês vão ver que o grau de espiritualidade aí no Tibete é altíssimo, a frequência no Tibete é altíssimo, né? Para as pessoas que estão chegando agora, que tem lá os monges tibetanos, né? Que eles conseguem até se elevar do chão, né? Eles conseguem flutuar por causa da frequência, do grau de energia e espiritualidade positivo que eles têm com a conexão da espiritualidade e com a conexão com o seu próprio eu interior, com a sua centelha divina, porque todos nós somos co-criadores. Nós poderíamos, né, levitar se a gente chega nessa frequência. Então, no Tibete também tem. E o outro portal é no Irã. Essa batalha que está acontecendo não é casualidade. Eles querem ter acesso ao portal. Por quê? Porque eles querem ter acesso para sair e entrar do planeta Terra quando eles quiserem, e eles querem ter acesso ao futuro. Por quê? Porque o planeta Terra já tem uma linha do futuro de um planeta regenerado, de quinta dimensão, espiritualizado, positivado. E o que eles querem, presta atenção nessa informação, por favor, presta. Olha, grava essa parte. Eles querem acessar esse portal, esses todos 7 que tem, mas agora o objetivo dessa batalha lá no Irã, além do poder, né, do petróleo e tudo isso, que aí já é para os mais pequenos, né, para os menores, que se interessam ainda por dinheiro, por poder, por petróleo, né? Só que quem está no topo, que é essa entidade aí, que eu não vou falar o nome, entendeu? Que todos os espíritos de luz, a espiritualidade positiva, meus irmãos galáxios, toda a minha família espiritual estejam aqui com um manto protetor, energético, porque estão, para eu poder falar sobre tudo isso, para você ter essa informação. Você já acendeu a sua vela? Acenda. Acenda, meu irmão, porque tudo isso aqui a gente está falando, mas a gente tem que se proteger. Eu vou acender outra. Oh, essa é cheirosíssima. É de fruta do bosque. Frutas do bosque. Entendeu? Como a amora. Eu adoro a amora. Quem gosta de amora aqui? Framboesa, amora, tudo isso. Tá aqui. Vamos continuar. Gente, porque às vezes a gente dá umas sentidas na energia aí, entendeu? É assim. Conforme a gente vai falando, a gente vai sentindo, a gente vai se conectando, mas a gente não abandona o barco.
Então, gente, essa batalha é assim. Os que vêm abaixo estão interessados em poder, em petróleo, em dinheiro, né, controle. Só que o verdadeiro objetivo é o portal, meu irmão. É o portal que tem lá. Vocês entenderam o sentido? Que é justamente para eles poderem acessar linhas do tempo, entendeu? E como a Terra já tem um plano da espiritualidade, da luz, de Deus, da fonte criadora, para ser um planeta evoluído, de quinta dimensão, espiritualizado, eles querem acessar essa linha do tempo para dar tudo errado. E para eles continuarem dominando esse planeta, que para eles aqui, ó, tá mamão com açúcar, né? Mamão com açúcar, porque a maioria das almas que estão aqui encarnadas estão dormidas, estão zumbizadas, estão controladas. Não precisa eles fazerem muito, não. Não precisa, porque não se dão conta, não acreditam, acham que tudo é teoria da conspiração, né? Que a luz já venceu, porque isso também é uma outra manipulação. Vamos ser realistas, vibrar em alta frequência, positivos, fazer o bem, plantar o bem, sentir o bem, mas vamos ser realista com o que está acontecendo ainda no planeta. Porque se você não sabe o que está acontecendo, você não tem nem como se proteger. Se você acha que é besteira, que o que a gente come, que o que a gente bebe, né, que o que a gente respira não tem nada de mal, né? Se você acha que você tem que tomar, né, pílulas para tudo, para dormir, para acordar, para ansiedade, para depressão, para dor de cabeça, né, para dor de barriga, para tudo, então ainda está no mau caminho. Nós somos autocuradores. Autocuradores. Eu não tomo remédio para dor de cabeça. E você sabe que desde que eu não tomo remédio para dor de cabeça, nunca tomei em minha vida, nunca gostei nem de médico, nem de hospital, nem de remédio. Entendeu? Isso aí eu já vim acessada, graças a Deus. Logicamente que tomei, né, algumas vezes na minha vida, mas depois que eu acessei total, não tomo. E não tenho dor de cabeça. Não tenho. Eu posso ficar gripada, posso ficar com febre, posso ficar o que for, entendeu? Mas eu não tomo. Não. Isso aí já é para você ficar ali, ó, na mão, porque tudo ali tem componentes químicos para você depois só funcionar com a pílula, entendeu? Pois é. Eu quero falar uma coisa importante do cerne da Suíça. O que que acontece? Por que aí tanto mistério, né? Tanto poder, dinheiro, raças envolvidas nesse portal que eles construíram também com tecnologia alienígena, mas não é um portal natural e eles não conseguem acessar o que os portais naturais conseguem, entendeu? Já teve seres que passaram por aí? Sim, teve, mas não com acesso aonde eles querem chegar. Por isso que eles continuam trabalhando em cima desse projeto, né? Quem não sabe também teve aí tem, né, o projeto Montauk, que é sobre controle da mente, que daí é um tema bem profundo, mas eu vou falar entre tudo isso aqui para dar uma repassada para quem já sabe, e quem não sabe, a gente vem falar só sobre isso. Eles estudam sobre o controle mental. Então, quando eles sabem que uma pessoa tem aí seus poderes já reconectados ou que tem aí habilidades, eles pegam essa pessoa, é aquela série que tem, né? Que parece até série de adolescente, mas não é.
E aí a pessoa consegue ver onde estão as outras pessoas, consegue ver seres que não estão encarnados, consegue manipular a mente de outras pessoas. É isso que eles fazem com a humanidade. Manipulam a mente da humanidade através das músicas, das frequências, né? Ah, todos nós deveríamos, né? Mas agora ele já tem acesso a tudo, adianta, meu irmão. Ele já tem acesso, por isso que você tem que ficar desperto. Eu vou falar, antes disso, sobre o olho de Horus, que eles também jogaram, eles implantam na cabeça da humanidade, que é negativo. Não é negativo. Esse aqui é o nosso acesso às informações, tá? É a nossa glândula pineal, é o formato exato. Todos os meus telefones são assim, ó. Vai segurando. Eu ando é protegida. Entendeu? Desse jeito. Isso e mais, né? Que depois eu vou contar uma coisa aí para vocês. E eles, tudo que é beneficioso para a humanidade, eles colocam como negativo para a gente não ter acesso. Esse é um arquétipo poderoso. Quem não sabe, eu tenho um canal de arquétipos que a gente lá fala sobre energia, sobre arquétipos, sobre muitas coisas, até sobre signos, sobre vidas passadas, almas gêmeas. Lá a gente fala outra vibe, né? Tão importante quanto, tá? Então depois você vai lá e se inscreve. Então, vou explicar. Lá tem também um vídeo sobre o arquétipo do olho de Horus. Todo mundo deveria usar. Todo mundo, porque é um arquétipo de proteção, de reconexão e conexão com a espiritualidade, com o mundo espiritual, com os seus protetores, com os seus guardiões, com os seus mentores. Gente, eu não uso as coisas por usar. Você entendeu? E se não fosse bom, eu não ia pôr uma coisa que eu sei que não é boa em mim. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Por isso é que eu vim com um projeto sim. Eu não tô falando isso para vender não, porque escuta, todo mundo por enquanto é para União Europeia e Estados Unidos, tá? Aí Canadá. Tudo bem. Porque não dá para eu pagar o envio para o Brasil, que são 50 euros, não, ou mais, não sei, só de envio. Não dá para eu pagar envio para todo mundo. Então, eu não vou para a União Europeia toda, Estados Unidos e tal. Você me manda da onde você é. Eu vou mandar, não estou vendendo, presta atenção. Não estou vendendo, eu vou mandar por correio para quem quiser, todo mundo que quiser, vocês vão me deixar mensagem aqui nos comentários, tá? Eu quero e da onde você é. E você pode me deixar também no Instagram, no Facebook e no TikTok. Vou mostrar aqui para vocês. Você vai deixar, eu quero, Gabi. Tem de homem, tem de mulher e tem que usar. Tem que usar. Use, gente. Ó, tem vários modelos, tá, gente? Tem o vermelho, que é o que eu mais uso, sempre uso. Tem azul, tem de tudo que é tipo, gente. Tudo o que é tipo, tá bom? Eu não estou vendendo. Você vai me falar de que país você é, que cidade, e eu vou mandar por correio para você em um envelope. Entendeu? Olha, vai aí com uma cartinha e um envelope. E vai chegar aí na sua casa, de mim para você, da espiritualidade para você se proteger, tá? Depois, mais para frente, que agora eu tô numa fase acelerada para fazer várias coisas positivas, porque a gente tem que se unir sim, entendeu? Para se livrar, porque o jogo tá bruto. E é para valentes, fortes, valentes e despertos. Ó, tem essa aqui também, que eu nem pus hoje essa, eu tô com a outra. Porque senão, gente, eu venho igual uma árvore de Natal. É verdade mesmo. Ó, tem o olho de Horus aqui também.
É para homem e para mulher, tá, gente? Não tem esse negocinho de rosinha ou não sei o quê. Aqui é só para brutos. É resistência. Aqui somos a resistência. Sempre eu tô, ó, até os clarinhos, eu não ando sem ele. Não ando. Quem me conhece sabe que é real, tá? Bom, só você pegar minhas lives aí 2, 3 anos atrás, eu sempre usei. Então, o que eu quero falar é que a desinformação também está afastando a humanidade da espiritualidade divina, porque o que é positivo, eles falam que é negativo, entendeu? E o que é negativo, eles falam que é positivo. Eles estão invertendo valores. Eu quero falar isso também, eu estou pondo um monte de proteção aqui, porque o assunto que eu estou falando hoje é cabuloso. Gente, deixa eu te falar. Tem gente que fala assim, ah, não tem que ter preconceito com nada. Não é questão de preconceito, é questão de valores, tá? Hoje em dia os filhos não respeitam os pais, não têm educação, não é medo não. Não é medo aqueles pais que sentavam o pau, não precisa. Mas no meu tempo ainda, e olha que eu fui travessa, hein? Travessa, porque a gente não pode falar também danada, viu? Outra coisa que eu vou ensinar vocês, não falem a palavra danada, porque danada é uma pessoa que está desacreditada no sentido espiritual, tá? Tá danada, tá desgraçada. Essa é uma palavra que eu não falo também. Gente, por favor, não fale essa palavra. Não fale nem na hora da raiva. Desgraçada. Quer dizer que você não tem a graça divina. É forte. As palavras têm poder. As palavras são decretos. Decretos. Tanto que eu vou lá nos arquétipos. Hoje ainda se dá tempo. Vai dar. Entendeu? Eu só tenho que pegar meu edredom lá, que eu pus para secar. Eu lavei, pus para secar, eu tenho que pegar. E depois eu vou lá nos arquétipos, entendeu? Que aqui tá frio, meus irmãos. A gente entrou na primavera. Oba! Eu adoro a primavera, mas tá frio ainda. E o horário também mudou, tá? Mudou. Vou avisar para o pessoal aqui da Europa e, porque a gente tem um fuso horário diferente do Brasil. Agora, por exemplo, quando for 7 horas lá no Brasil, aumentou 1 hora para nós aqui na Europa, por causa das lives. Por isso que eu estou avisando. É por causa das lives, tá? Porque, como eu sempre marco 8 da noite do Brasil, aqui para a gente era 12, né? Agora vai ser a 1, tá? Por isso eu não sei se eu vou começar a fazer às 7 ou às 8, mas eu sempre deixo na capa das lives, para vocês saberem aí. Outra coisa aí, que me falaram assim, mas se existe os seres de luz, por que que não dão um jeito? Por que que já não veio Comando Astar, Comando Santa Esmeralda, Jesus? Muito importante essa informação que eu vou dar agora. Muita gente já deve saber, mas vocês sabem que Jesus é uma alma evoluída de 7ª dimensão. Nós temos 11 dimensões, tá? Tem gente que pensa que são 7. A 11ª dimensão é a fonte criadora. Por isso o número 11 é tão poderoso. É o número da fonte criadora, de Deus, do divino. Vocês podem ver que no meu TikTok, no meu Facebook, no meu Insta, eu sempre ponho, porque, gente, é incrível. Eu pego o celular, eu não vou fazer isso toda hora, senão vai cansar também. Mas tem um vídeo no meu TikTok sobre isso. Você começa a olhar hora igual, hora repetida, hora repetida. E 11 é o número aí de Deus, do divino, da fonte criadora. E sempre que você vê números repetidos no celular, na placa de carro, né, num relógio esses que tem na rua, algumas cidades têm aí, ou de temperatura, ou de hora, né, tem repetido. Conectado com a espiritualidade. Você está conectado, conectada
com a espiritualidade, entendeu? Então, Jesus, ele é uma alma de sétima dimensão, super evoluída, que ele veio fazer esse trabalho quando esse, né, já tinha dominado aqui o planeta, muitos seres, desculpa, muitos seres vieram tentando salvar a humanidade. E Jesus foi um deles. Saint Germain foi outro, né? Olha só, gente. Jesus teve que baixar 2000 anos a frequência e a energia dele para ele poder caber num corpo humano. Porque esse corpo de carbono não suporta a luz, a energia e a frequência de Jesus. Então ele teve que vir como um homem, como você, como eu, para poder passar a informação como eu estou fazendo aqui agora. Não estou me comparando com Jesus, mas o nosso trabalho, tanto o meu e o seu, é o mesmo, né? Só que ele é uma alma lá de sétima dimensão, né? Muitos aqui de nós somos da quinta. Também tivemos aqui que vir, né? Num planeta de terceira dimensão, quarta, para fazer o nosso trabalho. Só que a gente ficou preso aqui, né? Ficamos presos nesse planeta prisão, nesse planeta de provas, expiação, prisão. E aí, gente, por que que nós... deixa eu acabar aqui, de Jesus. Então, Jesus teve que baixar aí a frequência, trabalhando durante 2000 anos para baixar a frequência, para poder entrar num corpo humano. Veio como um homem normal, né? Não veio como um imperador, porque que sentido teria se ele viesse como mais um da Matrix? Né? Porque tem gente que fala assim, eu leio todas as mensagens, viu, gente? Eu leio. Às vezes não me dá tempo de responder, mas eu leio. E eu vou começar a deixar todo o coraçãozinho, mesmo que não der tempo de responder tudo, mas eu venho responder aqui nos vídeos. E aí, se ele viesse como um imperador romano, ele ia ser mais um da Matrix, e ele não é. Ele é um ser de luz que veio salvar a humanidade da Matrix. Então, ele veio como um cara normal, né? Naquela época, falando o que ele podia falar, que as pessoas iam conseguir entender. Minha gente, meus irmãos, se as pessoas não conseguem entender hoje que estamos em 2026, né? Com tecnologia, com informação, você acha que naquela época as pessoas iam acreditar em tudo isso? Eles iam acreditar em extraterrestre, em Matrix, em manipulação, em frequência. Jesus foi muito valente de tentar salvar a humanidade com a mente fechada, mais do que agora, né? Porque agora tem gente ainda que não acredita em nada, você imagina. Então, falando através de parábolas, né, que é daquele tempo, mas hoje a gente vê que tudo que ele falava é atemporal. É todo tempo, para sempre, tudo. É sempre a mesma coisa. É a mensagem que a gente passa hoje, em dia, né? 2026 anos depois. Conheça a verdade e ela te libertará. Que mais? Eu quero que vocês deixem aqui as frases de Jesus para a gente subir um montão a energia, a frequência nas nossas vidas, no nosso canal. Todo mundo que souber uma frase, deixa aqui, porque a gente vai aprendendo mais um do outro. Que mais, né? Que mais que Jesus falava? Para despertar consciências. Então vocês vão vendo que faz tempo que vem seres aqui, né, com informação e de luz, e ninguém dá crédito, né? E depois dele vieram outros, né? Veio Nikola Tesla também ensinar sobre a energia livre, que tudo é energia. E a gente paga hoje por tudo, pela luz, né? Pela eletricidade, pela internet. Gente, eu já fui para o Egito, depois eu vou trazer aqui um pedaço de vídeo para vocês. Está na parede toda a tecnologia que a gente tem hoje, celular, computador, nave espacial, avião, helicóptero,
tudo isso estão gravados, toda essa informação na parede dos templos no Egito. 12.000 anos, não sei. E a gente está pensando que a gente está abafando com esse negócio e pagando conta de luz, de água, de internet, de gás, quando tudo isso é energia livre. Gente, o negócio é complicado. E ainda tem gente brigando por política. E aí, tem gente contra o Irã, né? Porque falam que são um bando de loucos, de trevosos. Vamos começar a parar de brigar por política? Por que que eles estão... Por que que eles fecharam aí o estreito? Porque o objetivo dos Laranja Mecânica não é esse, é entrar no Irã e ter acesso ao portal. É sobre isso que a gente está falando hoje. Não estamos falando de política. Eu quero que a política, entendeu? Tome um vento. Ah, bem vento. Se pudesse ser aquela tempestade, um furacão para eles irem para outra galáxia. Nem isso eu desejo, porque em outra galáxia também tem os nossos irmãos. Para eles irem todos para o planeta prisão, que está aí o bigodinho, entre outros, podiam ir todos para lá. Podiam não, eles vão. Porque a hora deles está contada, meus irmãos, porque a luz está no comando. Mas o que que a gente tem que fazer? Se unir, somar uma egrégora de trabalhadores da luz, de iluminados, de positivados. Temos que fazer isso, gente. Senão, vai demorar mais e aí você vai reclamar. Você não, né? Quem reclama, nossa, por que que esse planeta não melhora? Por que que a luz já não vence? Por que que não sei o quê? Por que que Astar não faz algo? Por que que Jesus não faz algo? Por que que Deus não faz algo? Porque todo o universo, todo o universo todo, tá? É feito de frequência e energia. Todo. E cuidado, muito cuidado com os decretos. Eu não posso, eu não quero, eu não consigo. Um montão de coisa a gente vai falar mais tarde aí, mais tarde não, daqui a pouco. Nos arquétipos, Gabriela Quintela. Se inscreve lá e veja o vídeo do São Miguel Arcanjo, que eu subi no Conexão Espiritual 33. Agora você tem que jogar o 33, que é um número sagrado também, porque o outro eles derrubaram. Entendeu? Conexão espiritual, olha o nome. E aí eles derrubaram. Só que agora a gente veio mais forte. A gente veio Conexão Espiritual 33, porque a luz está no comando. Pode acreditar. Eu vou deixar aqui uma coisa, gente. Quem quiser depois escanear, esse código QR aqui, que é para me apoiar, porque por enquanto eu estou sem o Pix, mas pode me apoiar no PayPal. É só você descarregar grátis, tá? E quem quiser e quem puder, porque o meu trabalho aqui é de graça, e eu venho aqui com a maior gratidão, amor, alegria, energia. Eu sou agradecida, afortunada e abençoada pela espiritualidade ter me dado essa oportunidade de poder fazer esse trabalho maravilhoso na minha vida e na de todos nós. Porque é assim que a gente vai, ó, um passando para o outro, um passando para o outro, daqui a pouco você vai e faz um vídeo lá no seu Instagram, no seu TikTok, no seu Facebook, aqui no seu YouTube, compartilhando essas coisas também. Chegou a hora de agir, família. Temos que agir todos. Se você não faz, não reclame, não cobre, não julgue, entendeu? Então, vamos somar força. Essa aqui é a conta da Espanha, tá? Tem o código SWIFT aí para quem for de fora da Espanha. Eu quero mandar um beijo para o Brasil, para Portugal, para a França, para a Itália, para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Japão. E eu quero deixar um recado aqui importante, gente, para todo mundo que me deixou, que perdeu aí entes queridos, tá?
que perderam os entes queridos. Eu li o comentário de vocês. Eu quero falar uma coisa positiva para vocês. Não fiquem chamando, não fiquem chorando, porque o plano espiritual tudo sabe, tudo vê e tudo sente. Cada vez que você chora por essas pessoas, sente, sofre, elas também estão sofrendo, estão sentindo. O que você pode fazer é conversar, porque o melhor realmente agora para essas almas é não estar nessa turbulência que a gente está passando. Porque o negócio, antes de melhorar, vai piorar, né? Porque as trevas não quer perder. Você acha que eles querem perder a dominação de 9 bilhões de almas em um planeta maravilhoso desse? O planeta Terra não é mau. Quem é mau são as raças que dominam ele. O planeta Terra é maravilhoso. Olha a quantidade de natureza, de animais, né, de almas, de luz que tem. Entendeu? Você pode ver que os países que são mais trevosos é onde tem mais frio e mais escuridão. Então, vou ficar quieta. Já falei tudo. É desse jeito, gente. Vai lá, me segue no Instagram, no Face e no TikTok. Cadê? Não sei onde eu pus as coisas agora. Eu sou sagitariana, né? A gente é tudo assim. Eu não sei. Mas quem quiser que eu mande aí, eu vou mandar. Não cai não, coração. Quem quiser, eu vou mandar para você por correio. Por enquanto é só para a União Europeia e Estados Unidos que está mais aqui. Para o Brasil, eu vou já fazer isso esse ano ainda, para todo o Brasil, entendeu? E, a não ser que você pague, né, o envio aí eu mando para você. Eu realmente não sou bilionária, esse não é o meu objetivo. Eu quero luz, paz, harmonia, amor, união, família, lealdade, conexão, espiritualidade, prosperidade também. Mas o meu objetivo não é comprar uma mansão, um carrão, entendeu? É isso. Eu quero mandar um beijo no seu coração. Fica com Deus. Eu amo você. Para sempre. Tchau, tchau. Até daqui a pouco no Conexão Espiritual, nos arquétipos, Gabriela Quintela. Tchau. Boa noite.